Fala galera, dia 24 hoje de novo, hard mode, né? Sem PMO, sem roubar, sem nada. E galera, nos últimos dias eu percebi que demorou um pouco mais para eu me estabilizar. Hoje eu queria falar isso com vocês, porque muita gente às vezes tem um ciclo de recaídas e aí não entende por que os benefícios não aparecem depois, né? Mas galera, hoje eu tô no meu dia 24, nos últimos dias eu tenho treinado, treino físico mesmo, flexão, halter com um pedaço de pilão, com uma mão de pilão, né, um pedaço de madeira, flexão, vários tipos de treinos aleatórios, mas eu tô treinando assim para exercitar o meu corpo, para manter o treino todo dia. E galera, isso foi uma coisa que ajudou demais, que vocês não têm ideia. Muitos de vocês têm problemas de manter as streaks aí, é porque realmente não treina, galera, não faz alguma coisa. Porque se vocês treinassem, toda essa tensão que vocês têm, porque por exemplo, se você já evita rede social, se você já evita ficar se expondo a gatilho, se você treinasse, você ia gastar ainda mais a sua energia. Você começa a ensinar, eu não sei se vocês estão me ouvindo porque tá ventando muito aqui, mas vocês começam a ensinar o corpo de vocês a usar a energia para o treino, né? Então toda vez que você treina, seja um treino pesado, um treino de média intensidade, mas eu recomendo um pouco pesado, porque para você dar aquela desgastada e não querer recair, beleza? Toda vez que você treina, você está ensinando o seu corpo que é ali que você tem que jogar energia. Então, você vai sentir menos ímpeto de recair. Ultimamente, eu não sei se é porque eu cheguei num ponto, galera. Eu vou confessar isso aqui pra vocês. Nos últimos dias, antes dessa streak, né? Porque hoje já é o dia 24, então lá perto do dia 1 pra trás, eu tive diversas recaídas. Eu tava recaindo muito. E aí eu acho que eu cheguei num ponto de recair tanto que eu acho que aquilo perdeu o sentido, sabe? Eu fiquei com zero sensibilidade. E eu acho que eu tô um pouco assim até agora, então pode ser que por isso também isso tenha feito com que eu me estabilizasse agora, porque eu realmente... Sabe quando você tá num limbo tão grande que você não consegue sentir praticamente mais nada, sabe? Eu tava nesse nível. Aí eu cheguei no fundo do poço, só que agora eu tô escalando o poço. E galera, é o que eu falo pra vocês. Você não vai conseguir fazer NoFap se você não treinar e se você não cortar o excesso de rede social. E uma outra coisa também, que eu quero deixar isso pra falar num vídeo depois, mas eu não recomendo vocês ficarem vendo muito filme. Assim, eu falo filme, especialmente filme que tem cena adulta, sabe? Porque aquela cena adulta não é exatamente aquela... Não é que você vai recair com aquela cena do filme, sabe? Mas ela te induz... Você está vendo coisas sexuais, né? Ela te induz a você pesquisar depois alguma coisa, né? Porque o filme geralmente ele tem uma PMO, se é que vocês me entendem, mais fraca, né? É uma coisinha mais básica, então não é a mesma coisa que você vai ver num site adulto. Então, só que ela é o suficiente para te instigar a pesquisar, né? Eu sei que é chato, às vezes você tá vendo um filme e do nada tem uma cena de sesgo, né? De Césio 138, né? Se é que vocês entendem. E é muito chato quando tem isso, né? Só que geralmente é uma cena que é um pouco mais fraca do que, sei lá, um vídeo, né? Então, galera, quando vocês estiverem na streak, evitem ver filmes que vocês sabem que tem esse tipo de cena, tá? Ah, mas não pode ver filme. Aí é uma escolha sua. Só que eu diria o seguinte: evita. Eu sei que às vezes o ímpeto de ver o filme, ele é grande porque o seu cérebro ele fica querendo te auto-sabotar, tá? Então toma cuidado com isso. Eu tô falando sério, não tô brincando não, tô falando sério. Toda vez que você for ver um filme, toma cuidado, porque pode ser o seu cérebro querendo te auto-sabotar. Por que que acontece?
o seu cérebro ainda não está recuperado, né? Por exemplo, eu estou falando de você, mas obviamente eu estou falando de mim também. Como o cérebro ainda não está totalmente recuperado, ele ainda quer consumir o conteúdo de Césio 138, né? Se é que vocês me entendem. De sesgo, né? E como ele ainda quer consumir esse conteúdo, ele vê que você não está conseguindo, por quê? Porque você está barrando, né? Isso aqui, ó, essa parte aqui, ó, que é o seu córtex pré-frontal, né? Ele está barrando. E aí o que ele faz? Ele fala assim, já que ele não quer acessar o site, eu vou fazer o seguinte, vou fazer ele ficar com vontade de ver um filme que por conveniência pode ter uma cena adulta. E aí quando você vê aquele filme que tem uma cena adulta, aquilo te dá um gatilho. E aí você começa a ficar muito mais tentado e você acaba recaindo. Então, se você não tiver nenhum tipo de controle, ou sei lá, não conseguir arranjar esse filme com uma versão censurada, né? Caso você esteja desesperado para assistir. Inclusive, eu não recomendo você consumir The Boys, tá? Enquanto você estiver na streak. Mas, galera, presta atenção nisso que eu tô falando, beleza? Evitem filmes sexualizados durante a streak. Se vocês quiserem ver depois, que vocês já estiverem sarados, aí é problema seu. Mas eu não recomendo, porque o filme ele é só um entretenimento barato, né? Você não tá ganhando nada com aquilo. A não ser que, sei lá, vocês tenham um canal de review de filmes, ou então, que nem aquele cara lá que tem um canal que chama Derrotando Filmes, ou sei lá, canal que comenta de cultura geek, né? Aí é impossível você não ver filmes. Mas eu sei que pode parecer demais, mas tenta dar uma evitada, porque você tá num processo de recuperação. Se você quiser ver depois, aí é uma escolha sua. Mas por enquanto, tenta evitar, né? Ainda mais se você tiver muita coisa para fazer, se você tiver que arrumar o seu dinheiro, que tiver fazendo várias coisas, você tem que focar nisso, né? E não em ver filme. Então, tentem evitar ficar vendo coisas muito sexualizadas, The Boys, não sei o que. Eu tava com muita vontade de ver a nova temporada do The Boys, só que eu falei assim, não, é melhor não ver isso agora, porque eu sei que The Boys é uma série que às vezes tem cenas adultas, né? E aí eu tô no processo de abstinência, né? Pô, eu tô no dia 24, perder 24 dias assim pra nada, é paia, né, galera? Então eu falei assim, eu vou dar uma segurada, se for ver aí, sei lá, no máximo um desenho, né? E pra mim eu não enxergo o desenho da mesma maneira, né? Mas galera, eu tô passando por esses dias aí, e aí o que eu tô fazendo? Eu tô treinando fisicamente. Ontem eu não treinei, porque eu peguei peso, né? Então, falei assim, não vou treinar hoje não, porque eu já peguei peso e tal. Mas foi um erro meu, eu reconheço que foi um erro, porque quando você tá mantendo a consistência de um hábito, pelo menos por um tempo, você não pode parar até você conseguir fazer aquilo todo dia, né? Ainda mais se você for um procrastinador crônico igual eu, né? Você não pode parar nem um dia. Porque, eu não quero treinar hoje. Faz pelo menos o mínimo. Então, sei lá, vamos supor que você faça 50 flexões todos os dias. Se você tá com um saco e não quer fazer, só faz, sei lá, 10. Porque aí pelo menos você vai ter feito as flexões, entendeu? Você vai ter na sua cabeça que você não faltou um dia de treino. Então, porque o primeiro dia de treino que você faltar, mesmo que você dê a desculpa de que é para descanso, você vai acabar não conseguindo treinar no outro dia, né? Porque a procrastinação vai ficar te inibindo. E galera, cuidado com isso, beleza? Nossa, viu um gado ali atrás de mim. Galera, e também além do treino, eu falei pra vocês, né? Eu estou treinando digitação para poder digitar rápido. Acontece que o meu notebook, ele tem uma disposição de tecla diferente, que eu acho que ele é próprio para gamer, né, e tal. Eu comprei ele assim por causa da potência mesmo, para poder editar vídeo e tal. Aí eu tô treinando agora, né, eu tive que fazer manualmente, tive que pegar as teclas do meu PC, eu tirei uma foto, mandei para IA e falei para IA, pega essa imagem aí e transforma em uma imagem vetorial, né, aí transformou. Aí depois eu inverti, deixei ela negativo, né, para as teclas que era preta ficar branca. E aí eu comecei a pintar ali no lugar do branco, né, as cores para cada dedo, né? E aí eu tô treinando, porque aí depois eu quero digitar rapidão, porque para poder acelerar a minha produtividade de escrita, né, galera? E aprender a digitar mais rápido, né?
Eu também eu só vi um site, não sei se vocês já ouviram falar, chama Typing Club, que é um site que você treina a digitação. Ele tem vários games e tal, você tem que treinar a sua digitação, é bem bacana. Mas galera, enfim, além disso, eu estou estudando edição também no DaVinci Resolve, que é um dos editores mais completos que tem. Infelizmente eu estou na versão gratuita ainda, né? Porque a Pro tem vários outros recursos e tal. Mas galera, façam alguma coisa para se manterem ocupados, beleza? E obviamente eu estou voltando aqui a gravar vídeo também, né? E galera, durante esse tempo que vocês estiverem da streak, não se permitam ficar sem fazer nada, tá? Nem que seja uma coisinha besta, mas façam alguma coisa, porque vocês precisam ocupar o tempo para poder ir segurando ali a abstinência até você se estabilizar, né? Desculpem esse reflexo aí, é porque a minha tela quebrou e aí a minha câmera frontal, a rachadura passou bem em cima da câmera frontal. Mas galera, tomem cuidado, cuidem-se para não recair, beleza? Porque quando você se estabilizar, você vai começar a sentir os benefícios, né? Atualmente eu estou com muito mais energia e muito mais força. O meu treino ele rendeu muito, porque para vocês terem ideia, eu sempre fui uma pessoa meio fraca e tal. Eu nunca conseguia levantar, sei lá, um saco de milho de 50 quilos, ou de 60, 50 quilos, eu não sei quanto que pesa um saco de milho. E eu sempre tive dificuldades, mesmo treinando para levantar. Aí, dia 24 de NoFap, eu treinando, né? Eu tava treinando todo dia, mesmo que seja um pouquinho, às vezes eu treinava, né? Fazia flexão, fazia Shiko, né? Shiko, pra quem não sabe, é aquele treino dos lutadores de sumô e tal, que eles ficam agachados para forçar um pouco os joelhos e a perna, né? Para fortalecer a perna. Eu tava fazendo postura do cavalo, do Kung Fu, tava fazendo um monte de coisa, galera. E aí, galera, com um pouco de treino que eu tive nesses 20 dias, sem ter levantado, sei lá, nem um saco de milho, assim, eu consegui simplesmente pegar e carregar tranquilo, né? O cara trouxe lá o caminhão, porque o milho aqui, pra quem não sabe, eu moro no campo, né? Pra quem não sabe, né, que tem um campo aqui, eu moro no campo. E o que acontece? Eventualmente o milho acaba e você tem que comprar mais para dar milho, porco, galinha. E aí chegou o caminhão aqui e aí eu consegui pegar 2 sacos lá de 60, né? Não de uma vez, né? Obviamente, foi um por um. Eu sei que não é nada tão gigante assim, mas já mostra que o treino tá fazendo efeito, né? Porque normalmente, imagina você ficar, sei lá, eu nem sei qual foi a última vez que eu fiz isso. Imagina você ficar meses sem levantar qualquer peso e só com um treino básico você já conseguir levantar o que você não conseguia, né? Então o NoFap ele te ajuda nisso porque você tem uma alta na testosterona, né? Que eu não sei explicar o porquê, mas no 7º dia mais ou menos você tem um pico de testosterona. Foi feita uma pesquisa chinesa sobre isso, né? Alguns estudos dizem que ela começa a cair depois, outras pessoas dizem que ela se mantém, enfim. Não é nada muito conclusivo, porque foi um estudo que foi feito com poucas pessoas. Mas, com boa parte da galera que faz NoFap, isso acontece, né? Porque a própria galera do NoFap comenta sobre isso. Você vê qualquer vídeo de NoFap que tenha relatos nos comentários, você sempre vai ver alguém falando que teve o pico do 7º dia e tal. Então, já é meio que um consenso mesmo que não tenha tanta pesquisa sobre isso. Que nem eu falei, tem a pesquisa chinesa, mas apesar de não ser tantas pessoas assim, pelo menos para mim é interessante ver que existem várias pessoas dizendo que estão tendo os benefícios, né? E eu mesmo sinto os benefícios, então eu falo, para mim funcionou. 7º dia deu pico, né? Às vezes não é no 7º dia, às vezes é no dia 5, no meu caso. Mas aí, você aproveita esse pico de testosterona para treinar, né? Ah, eu lembrei também, eu tava fazendo aquele treino de suspensão, né? Que tem um muro do lado de cá, um portão no meio e o outro pedaço do muro. Aí eu segurava assim os 2 braços e ficava erguendo o corpo, sabe? Que nem aquela galera da calistenia. Então eu tava treinando assim também, né? Então foi um treino muito bacana, galera. Enfim, hoje é o dia 24, faltam 6 dias para um mês de NoFap. Pretendo fazer mais vídeos aqui. Me desculpem a demora, tá? Nossa, eu falei bem assim, eu vou dar uma ajustada na minha rotina primeiro, né?
E eu sei que às vezes é a minha autossabotagem para procrastinar também falando, né, galera? Mas, galera, me desculpem a demora, beleza? Vou voltar aí com os vídeos. Perdão aí por ter desaparecido. Mas eu quero saber como que vocês estão também. Se vocês já sentiram esses benefícios, comentem aqui embaixo.